Avaliação da aprendizagem em processo, terceiro bimestre, terceiro ano do ensino fundamental, língua portuguesa. Leia o texto abaixo. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Vacinação contra o HPV. Fique atento ao período de vacinação na escola ou vá a uma unidade de saúde. Esse texto serve para... Então, aqui esse texto que nós fizemos a leitura, ele tem uma função. Qual é a função desse texto? Leia o texto abaixo. Recado ao senhor 903. Rubem Braga. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. E a sua reclamação. Devo dizer que estou desolado com isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno. E é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005 e a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004 e ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu funciono fora dos horários civis, pois me agito ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente me acomodar depois das 22 horas, de hoje em diante. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45, sem exposição, e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve ir ao escritório, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. Esse texto é Então, qual é o tipo de texto que nós acabamos de ouvir? Ele é uma resenha, parlenda, notícia ou crônica? Leia o texto abaixo. O trote. O leão estava contente e, ao mesmo tempo, chateado. Tinha entrado na faculdade da floresta, mas não queria desmanchar seu penteado. Ele sabia que existia o tal do trote nos calouros. Os alunos mais antigos iam passar a tesoura na sua juba tão querida. Quem já viu Leão Careca? Quem iria reconhecê-lo? Chegou o dia. Primeira aula. Sua classe, terceira jaula. Correria, pega-pega, confusão. Chuva de farinha, tinta na cara, diversão. Macaco pintado com Maria Chiquinha. Papagaio vestido de galinha. Trote até no exibido do pavão. Naquele dia não tinha aula, não. Mas você deve estar perguntando: e o nosso amigo Leão? Aquele tal que ia fazer administração. Bom, esse ficou aliviado. Tudo igual com o seu penteado.
a juba ali inteirinha, saindo da testa. Que festa! Afinal, pensa bem, quem ia mexer com o rei da floresta? Questão 3. Nesse texto, os alunos deixaram de cortar a juba do rei leão porque ficaram... O que aconteceu? Por que eles não mexeram com o leão? Tem uma alternativa que mostra isso. Questão 4. No trecho, ele sabia que existia o tal do trote nos calouros. A palavra calouros quer dizer: o que significa calouros de uma faculdade? Leia o texto abaixo. O aniversário do Senhor Leão. Conversavam a girafa e a elefanta, muito animadas. E sabes do que falavam? Queriam festejar o aniversário do Senhor Leão e convidar todos os animais da selva. A pomba e o Senhor Mocho foram encarregados de avisar toda a selva. No dia seguinte, com um sol radioso, puseram-se a trabalhar. Fizeram um grande bolo para que chegasse para todos. Formaram uma grande orquestra e deixaram tudo preparado. O macaquinho Titi ficou encarregado de ir chamar o leão e toda a sua família, que não sabiam de nada. Quando chegou, o leão ficou muito emocionado e feliz. Cantaram-lhe os parabéns e começou a festa, que durou uma semana inteira. Questão 5. No trecho, a pomba e o Senhor Mocho foram encarregados. A palavra encarregados tem o sentido de... O que significa então a palavra encarregados nessa frase? Vamos procurar a palavra que tem o mesmo sentido. Leia o texto abaixo. Cotidiano, Folha de São Paulo, terça-feira, 19 de julho de 2016. Funcionários afirmam que foram pegos de surpresa. Para aeroportuários e aeroviários, houve pressa em implantar nova inspeção. A ANAC afirma que se reuniu com o setor neste mês e que a alteração nas regras de embarque é discutida desde 2015. Representantes dos funcionários dos aeroportos brasileiros dizem que a alteração da regra de inspeção de passageiros em voos domésticos foi apressada e reclamam que o setor foi pego de surpresa. O Sindicato dos Aeroportuários, funcionários dos aeroportos, por exemplo, diz que soube da data de implantação dos novos procedimentos pela imprensa na última sexta-feira, 15. Era uma discussão que ocorria há 2 semanas, mas a data mesmo só soubemos há 3 dias, relata Célio Barros, secretário-geral do sindicato. Outro que reclama da velocidade de implantar as mudanças é Edenilson Valadão, do Sindicato Paulista dos Aeroviários, funcionários das companhias aéreas que trabalham no solo. Para ele, a nova forma de inspeção veio num estalar de dedos. A alteração da regra pegou todo mundo de surpresa. O resultado, filas e desinformação, demonstra que houve precipitação. A mudança demandaria um prévio preparo de quem trabalha diretamente com o passageiro, afirma Valadão. Outro lado, a ANAC diz que a discussão sobre as regras tem sido feita desde meados de 2015 e que publicou no Diário Oficial da União sobre a implantação dos novos procedimentos no dia 30 de junho. Uma reunião foi realizada com operadores dos aeroportos em 1º de julho. Afirma a agência reguladora que acredita que o período foi suficiente para que os aeroportos se adequassem. O órgão diz ainda que os agentes aeroportuários responsáveis pelas inspeções são capacitados e constantemente certificados. A ANAC não respondeu porque não testou inicialmente os novos procedimentos em escala menor e adotou as medidas em período de alta demanda, às vésperas da Olimpíada e de férias escolares. Questão 6. Em relação às novas regras de inspeção, o sindicato da categoria alega que souberam. Então, por onde eles souberam?
tem uma das alternativas que complementa essa informação. Leia o texto abaixo. Corujas, corujas. Mamãe Coruja achava que seus filhotes eram os melhores do mundo, os mais sabidos, os mais atentos, os mais bonitos. Seus olhos eram os maiores, seus us eram os mais afinados. Um dia encontrou uma outra mamãe coruja e as duas começaram uma briga danada, porque cada uma queria contar mais vantagens sobre seu filhotinho. Os papais corujas tentaram acabar com aquilo e até as vovós corujas entraram no meio da briga para separar. Meninas, parem já com isso, falou uma das avós de penas grisalhas. Vocês não sabem que a coruja é o mais sábio dos animais? Onde já se viu armar uma confusão boba dessas? Então todas arregalaram os olhos, que ficaram maiores ainda e envergonhadas ficaram bem quietinhas. A vovó coruja viu sua filha ali no meio e sorriu. Muito bem, querida, eu sempre digo que você é a mais sábia de todas. Questão 7. Nesse texto, as mamães corujas demonstraram ser. Como que as mamães corujas demonstraram ser nesse texto? Questão 8. No trecho, seus us eram os mais afinados, a expressão o us foi usada para indicar. O que será que essa expressão o us está indicando? Leia o texto abaixo. Aqui nós temos uma leitura de imagem e depois nós temos aqui no final puff, crash, puff. Eita, cuidado, humano, essas coisas te atacam do nada. Questão 9. Nesse texto, a expressão puff, crash, puff foi usada para indicar. O que será que está indicando essa expressão que nós encontramos aqui no texto? Questão 10. No trecho, cuidado, humano, essas coisas te atacam do nada. Essa expressão do nada, ela significa o quê? Leia o texto abaixo. Um astro tagarela. Ele não é nada discreto, exibe seu colorido nadando em movimentos engraçados. E foi por isso que o peixe-palhaço ganhou esse nome. As cores e o brilho permitem que os peixes-palhaços se identifiquem, mas esse não é o único segredo de comunicação entre eles. Esses peixes emitem sons diferentes dos barulhos produzidos por outras espécies. O papo inclui estampidos e um tipo de canto misterioso. E aqui nós temos o vocabulário estampidos, que são barulhos intensos. Questão 11. Qual é o assunto desse texto? Leia o texto abaixo. Crianças com pernas de pau se divertem no arrastão do pavulagem. Uma das principais comemorações juninas no norte do país é o Arraial do Pavulagem, em Belém, no Pará. A principal parte da festa é o Arrastão do Pavulagem, um desfile que passa pelas ruas da cidade. Nele, crianças e adultos dançam, cantam e alguns participantes saem usando pernas de pau. São os chamados pernautas. Todos seguem o boi pavulagem até chegarem ao centro da cidade, onde acontece uma cerimônia de encerramento e um show da banda tradicional que também se chama Arraial do Pavulagem. O principal personagem é o boi bumbá, típico do folclore da região, que no caso é chamado boi pavulagem. Os irmãos Kenzo Tiego A, de 11 anos, e Kaira Kawane A, 8 anos, são duas das 6 crianças que saem como pernautas no arrastão. Eles dançam quadrilha e carimbó, um ritmo típico do Pará, e cumprimentam o público. Tudo isso em cima de pernas de pau. Eu sinto muita alegria conforme aumentam os centímetros da perna. Vou ficando cada vez mais alto e superando o medo de cair, conta Kenzo. Este foi o seu 4º ano na festa. Kenzo começou usando pernas de 50 centímetros de altura e hoje já sai com as de 70 centímetros para celebrar a festa junina. Tentei a de 1 metro, mas me deu dor no quadril. Mas um dia ainda vou conseguir usar, promete. O arrastão do pavulagem
leva milhares de pessoas cantando e dançando pelas ruas de Belém. Algumas pessoas se vestem de boi-bumbá, mas a maioria usa uma camisa azul, calça branca, no caso do Kenzo e da Kaira, que cubra as pernas de pau, e um chapéu de fitas, com um dos principais símbolos do pavulagem, uma estrela azul dentro de um círculo amarelo. A festa também tem várias brincadeiras como o pau de sebo e o quebra-pote, um jogo onde as crianças são vendadas e tentam quebrar potes que podem ter doces, terra, água e por aí vai. Quebrei um pote e tinha pipoca. Eu fiquei com vontade, mas como estava vendado, infelizmente não deu para comer. As crianças que estavam de fora correram para pegar e comeram antes, relata Kenzo. Questão 12. O arraial da pavulagem trata-se de... O que será que é o arraial da pavulagem, então? Ouça o texto. Minha cama. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo, nem ligo, estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega e esfrega. Qual é a palavra que dá nome à imagem? Leia o texto. A dança da minhoca. Alfredo se contorceu tranquilamente na terra quando de repente sentiu alguma coisa puxar a sua cabeça e logo depois outra coisa puxar a sua cauda. A minhoca não estava nada contente e foi até a superfície do campo arado. Ei, corvos! Ele reclamou. Já terminaram de me bicar? Os pássaros não escutaram e continuaram a puxar. Mas essa, disse um dos corvos, quando eu puxo daqui, é a sua minhoca que desaparece. E quando você puxa daí, é a minha minhoca que some. Mas sou eu, gritou Alfredo furioso. Parem! Os corvos não quiseram ouvir, nem entender nada, e começaram a brigar. Já Alfredo entendeu tudo, aproveitou o momento de distração e, zum, afundou-se mais na terra para se esconder. Que os corvos procurem outra coisa para colocar no bico. Questão 14. Nesse texto, Alfredo demonstrou ser... Leia o texto abaixo. Brasileiro entrevista crianças pelo mundo sobre sonhos, medos e futuro. Jovem vai publicar livros sobre experiência em 32 países. Ele economizou desde a adolescência para fazer a viagem, um sonho de criança que virou realidade e agora vai virar livro. Assim pode ser definida a viagem pelo mundo do estudante Felipe Pereira, de 21 anos, que há 2 anos e meio trancou o curso de publicidade e saiu do Brasil em uma jornada por 32 países, realizando um desejo que tinha desde os 13 anos de idade. Para manter vivo o espírito juvenil, Felipe se propôs a entrevistar crianças que encontrava pelo caminho. Queria ouvir as palavras, os sonhos, a visão de mundo delas e recuperar um pouco da juventude que eu e todo mundo perdemos a cada dia, diz o garoto. Agora, já de volta ao Brasil, ele está reunindo em um livro as fotos e os relatos das conversas que teve com os pequenos em 3 continentes: Ásia, Europa e América Central. Esse texto é uma... Então, qual é o tipo de texto que nós acabamos de ler? Leia o texto abaixo. Mousse de maracujá fácil. Ingredientes: 2 caixas de gelatina de maracujá, 2 xícaras de água quente, meia xícara de suco de maracujá, 2 xícaras de leite de vaca, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem soro. Modo de preparo: prepare a gelatina com água quente. Depois é só bater todos os ingredientes no liquidificador e colocar numa travessa para gelar. Questão 16. Esse texto serve para... Qual é a função então desse texto? Leia o texto abaixo. Bolo de fubá. Bater no liquidificador 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de óleo de milho, 2 xícaras de leite, 3 ovos, colocar essa massa numa tigela e acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de fubá, 2 colheres de sobremesa de fermento em pó.
Untar uma assadeira com manteiga ou margarina, pulverizar com farinha de trigo, despejar a massa e levar ao forno para assar. Depois de assado, passar um pouco de manteiga ou margarina sobre o bolo e salpicar açúcar cristal ou refinado e canela em pó. Questão 17. Esse texto é... Então, o que é esse texto que nós fizemos a leitura? Leia o texto abaixo. As árvores e o machado. Havia uma vez um machado que não tinha cabo. As árvores, então, resolveram que uma delas lhe daria a madeira para fazer um cabo. Um lenhador, encontrando um machado de cabo novo, começou a derrubar a mata. Uma árvore disse à outra: nós mesmas é que temos culpa do que está acontecendo. Se não tivéssemos dado um cabo ao machado, estaríamos agora livres dele. Questão 18. Nesse texto, as árvores demonstraram ser. Como foi a atitude, então, das árvores em relação a esse texto que nós ouvimos? Questão 19. Veja a figura abaixo. Aqui nós temos uma figura. Qual é o nome dessa figura? Aí você vai procurar a alternativa que tem o nome dessa figura. Leia o texto abaixo. 1880, Fundação do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Antigamente, quando tinha um incêndio, mulheres, homens e crianças faziam uma fila do lugar que estava pegando fogo até o poço mais próximo e passavam baldes de mão em mão até a água chegar às chamas. Mas as cidades foram crescendo, os prédios ficaram mais altos e foi preciso achar um outro jeito de acabar com o fogo. Então pessoas passaram a ser treinadas para apagar incêndios e socorrer as vítimas. Eram os primeiros bombeiros. Hoje em dia, os bombeiros fazem até mais do que isso. Eles realizam salvamentos, prestam socorro em casos de afogamento, ajudam quando há inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas. Muitos acham que eles são verdadeiros heróis. Questão 20. Segundo esse texto, os bombeiros. Então aqui nós vamos ver aqui em relação às alternativas que nós temos, algo que está falando sobre os bombeiros. Tem uma alternativa que complementa essa frase. Leia o texto. As unhas são as garras dos humanos. Elas servem para proteger nossos dedos. Como os cabelos, as unhas crescem sem parar e por isso precisamos cortá-las sempre. Quando ficam muito grandes, a sujeira se acumula por baixo delas. Questão 21. Qual é o assunto desse texto? Do que esse texto está falando? Leia o texto abaixo. Garfield. Quem é ele? O gato laranja, barrigudo e dorminhoco é o astro de histórias engraçadas que fazem sucesso no mundo inteiro. Garfield é preguiçoso e tem alergia às segundas-feiras, além de passar o dia resmungando sem parar. Entre garfadas de lasanha e horas em frente à TV, ele encontra tempo para pegar no pé do cãozinho e de seu dono. Questão 22. Esse texto serve para... Qual é a função desse texto que nós acabamos de ouvir?